Como é que chama? Eu tô sozinho aqui. Sacocheio.tv. Bom, nós temos mais alguns sacos cheios por aí que sobraram aqui. Esse aqui é interessante. Tenho muito. Você vai comer? Tá indo embora. Bianca foi embora do estúdio. Tem um saco cheio por aí muito interessante que é um saco cheio por aí invertido. Ele é um saco cheio não por aí. Você já vai entender o que eu tô falando. Como você sabe, eu sou o criador do Vênus Podcast. Se não fosse eu, não existiria Vênus Podcast. Aliás, se não fosse eu, Vênus Podcast seria apenas Yasmin. E talvez alguma mulher aleatória. Cris Paiva só está no Vênus Podcast por causa de Arthur Petri, Podcast Saco Cheio. Só que a gente descobriu uma coisa muito incrível. Quando elas vão em outros programas contar sobre a história do Vênus Podcast, elas nunca falam como que a Cris Paiva entrou no Vênus Podcast. Só que antigamente elas falavam. Então eu vou mostrar a Yasmin no Pânico nessa semana que passou agora. Faz 3 dias esse vídeo. Peraí. E lá pelas tantas eles estão conversando sobre como que a Cris Paiva entrou no Pânico. Olha isso aqui. E olha o que acontece. Se liga. E lembrou de mim e me chamou pra participar do Master. Olha isso. Por sua vez, o Monark estava no estúdio, me viu enquanto eu gravava o Master, os cortes foram pra mais de 1 milhão. Quando eu saí, eu falei, quando precisar de convidada mulher, porque é difícil, era difícil pra podcast, né? Pode me chamar que eu venho, eu super topo. E aí, 3 meses depois, eles me chamaram pro Flow. Aí, no meio da conversa, tá lá registrado ao vivo, o Igor falou, tu total tinha que ter um podcast. Aí eu falei... O Barbalha. É, o Barbalha. Salve, família. E aí... o Monark falou, eu discordo. Não, mentira. Mas aí ele falou, eu concordo. Agora, se liga. Aí eu falei, se vocês me produzirem, eu venho. Já joguei essa. Eu não perco. Então ela tá contando como é que surgiu a ideia do Vênus Podcast e como que ela entrou nisso aí. Então até esse momento é o Igor e o Monark falando pra ela ter um podcast. Daqui a pouco ela vai entrar no assunto Cris Paiva. Olha isso. Levantou a bola, eu corto, entendeu? Boa. Entendi. Em todas as ocasiões. Aí eu falei, se vocês me produzirem, eu venho. Eles falaram, tá bom. Mal eu sabia que aquilo era um contrato assinado. Já é do Igor, gente. É um contrato assinado. Só que aí eles sumiram por 3 meses, assim. Putz. Eles sumiram, não falaram nada. Eu falei, não vai rolar, Já né? era. Aí, do nada, recebo a mensagem. Que cor que você quer sua cortina? Aí, oi? Aí, Que cortina? E a Cris, como é que entrou na... E aí, Atenção! Olha isso. a gente se conheceu pro projeto. A gente se reuniu. Ah, então você foi antes da Cris? Antes Isso. da Cris foi você. Exato. E aí a gente começou a pensar em nomes, né? A gente quem? A gente quem? A gente quem? Pra duplar comigo, porque aí tinham que ser opostos complementares, sabe? Tinha que ter a mesma energia, tinha que ter um humor bem legal, mas tinha que ter ideologias diferentes. Isso tudo é mentira. Isso é mentira. Ninguém falou de opostos e ideologias diferentes. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. E a gente começou a cogitar um monte de nome, aí botava defeito, assim, não. Então, vamos ver a história de novo de como o Cris Paiva entrou no Vênus Podcast. Olha isso. A gente começou a pensar em nomes, né, pra duplar comigo, porque aí tinham que ser opostos complementares, sabe? Tinha que ter a mesma energia, tinha que ter um humor bem legal, mas tinha que ter ideologias diferentes. E a gente começou a cogitar um monte de nome, aí botava defeito, assim, não, essa aqui a voz não é muito boa, não. Não, essa aqui não se comunica bem. Essa aqui já tá milionária, não vai dar a vida pelo projeto. Até que a gente chegou na Cris, que tava fazendo rádio também. Sim, Tava ela fazia pobre. Transamérica, né? E tava pobre. Tava pobre. Precisava. Tava sem móvel. Sem show, Tava pandemia. sem móvel. Sem móvel em casa, sem cachorro. Tinha Aí nada o pra Igor perder. mandou um áudio pra ela, ela respondeu no áudio, a gente gostou da voz dela. Ah, ingrata. Eu sou um imbecil. Quem chegou nesse nome? Como assim? Porque a história que eu lembro é bem diferente. Eu lembro que eu tava de alguma maneira envolvido nessa história. Eu lembro que eu estava no estúdio do Flow
depois de um Extra Flow, e essa conversa estava acontecendo. Quem que pode ser a co-host da Yasmin no Vênus? E eu falei, tem uma mulher que eu conheço que se chama Cris Paiva. A ingrata. Eu sou um imbecil. Aí eles entraram em contato com a Cris Paiva e ela foi contratada. Mas será que eu tô com amnésia? Será que eu tô tendo falsas memórias? Será que eu não tô lembrando direito das coisas? Vamos ver de novo o jeito que ela contou a história. Tinha Aí nada o pra Igor perder, sem móvel. Sem show pra Tava- dentro. América, né? Fazia- E tava- Que a gente chegou na Cris, que tava fazendo rádio também. Sim, Tava ela fazia pobre. Transamérica, né? Fazia- E tava pobre. Tem mais um vídeo onde elas contam a história da criação de Vênus Podcast. E mais uma vez a história é omitida. Olha isso aqui. Esse aqui é onde o pod é nosso. Esse é o nome do podcast. Uhum. Nossa. Então é um podcast que chama O Pod é Nosso. E elas estão contando a história da criação do Vênus. Olha isso. E aí, fiquei no limbo meses depois. Fiquei no limbo. Foi em outubro, até janeiro, nada. Sumiram. Eu falei, bom, não vai rolar, mas eu tava muito animada pra fazer um projeto. Eles queriam um projeto semelhante ao Flow, só que com 2 apresentadoras mulheres. E aí eles estavam buscando, né? Então eles me escolheram naquele dia. E aí a gente foi fazer uma reunião pra buscar quem seria a outra apresentadora. E a gente tava na reunião e passa nome, passa um Tá nome, chegando, passa o outro, tá passa o outro. Chegamos no nome da Cris. Olha a cara dela. Tipo, quase que se falou. E eu? Ei! Eu tô sozinho aqui? Ninguém lembra de mim? Ei, alguém me ajuda! E eu, gente? Olha a cara Consegue dar zoom? da Cris Paiva de medo de que ela fale a verdade. Olha a diferença. Eu voltei um frame pra trás, a cara tá boa. Olha só. Olha isso de novo. Olhos esbugalhados, cara apavorada. Vou dar play. A gente foi fazer uma reunião pra buscar quem seria a outra apresentadora. E a gente tava na reunião e passa nome, passa um nome, passa o outro, passa o outro. Chegamos no nome da Cris. Olha a cara que ela fez quando a Yasmin falou chegamos no nome da Cris. Porque ela sabe que chegamos significa Petri me indicou. E aí, a Cris Paiva, pra você que tá no áudio, ela faz uma cara de apreensiva. Ela morde os lábios e arregala os olhos. Do tipo assim, pelo amor de Deus, não fala o nome proibido. Olha isso. Foi unanimidade, todo mundo. Cris Paiva, tá aí. Olha Foi a unanimidade de todo mundo. A respiração começa a aumentar de Cris Paiva. Olha isso. E a outra apresentadora. Olha E a ali. gente tava na reunião e passa nome, passa um nome, passa o outro, passa o outro. Chegamos no nome da Olha a Cris. respiração. Foi unanimidade, todo mundo. Cris Paiva, tá aí. Vamos Ela ligar respirou aliviada. Viu que saiu um ar assim. Não falou a verdade, graças a Deus. Olha isso. pra ela. E agora chega a parte dela. Luzes! Aí- Câmera, ação! Aí a Yas fez um resumo do antes dela, vou fazer um resumo do meu antes também. Perfeito. Eu venho do stand-up, né? Então tá Você viu o resto desse Não. vídeo? Vamos Não, ver então. não. lá vi. fazendo stand-up. Já tinha feito várias pequenas coisas, assim. TV Ó, um que tá pouquinho, bom o rádio um áudio. pouquinho, teatro um pouquinho, tudo aquela coisa assim. Vamos ver. E aí eu estava na rádio, eu estava já há 1 ano e pouquinho com um programa na Transamérica, todos os dias ao vivo. 1 ano e meio eu tava. E aí, tava saindo um dia da rádio, aí meu celular aparece uma mensagem assim, qual é? Todas as mensagens do Igor começam com qual é? Sabe quem encaminhou o contato para o Igor? Sabe quem encaminhou esse contato? Eu encaminhei. Oh, eu tô sozinho aqui. Ei. Alô? Acho que esqueceram de mim e me deixaram aqui sozinho. Alô, tem? Oh! Eu encaminhei o contato de Chris Paiva. Igor, o carioca, Igor, É. tinha o contato de Chris Paiva. Vamos ver o resto da história. Qual é, Cris? Igor do Flow aqui, não sei o que, queria falar com você. Tem como vir aqui? Deu? Não, tá.
Ok, cheguei, marcamos uma reunião pro dia seguinte, sei lá, 10 da manhã. Cheguei, ele chegou. Então vamos subir pra reunião. Pulou mesmo, hein? Mas nós temos aqui um vídeo antigo. Um vídeo mais antigo do que esses, onde a verdade foi revelada de fato, mas isso aqui parece aquele momento do livro do 1984, que eles começam a editar a história e tiram personagens e frases para as pessoas não saberem da verdade. Olha isso aqui, em 16 minutos do Vênus Podcast 0, o podcast inaugural do Vênus. Em 16 minutos, a história verdadeira foi contada. Quando o mundo ainda era belo, quando o monarca estava no Brasil, quando as pessoas se amavam. Olha a cara dela, tava até mais feliz. Olha isso. Outro lado do áudio. Eles vão lembrar, não sei se eles vão lembrar. Cara, eu tava aqui... foi o que rolou. A gente tava aqui pensando quem que ia ser uma parceira legal pra Yasmin ter no Vênus. No flow delas, na época, porque não tinha nome ainda. Inclusive, vamos chegar nos nomes que a gente tava pensando, né, cara? E aí, a gente tava aqui, pensamos em vários nomes, assim, caralho. Aí tinha uns que era escroto, tinha uns que era maneiro, mas não era tão maneiro. Aí, chegamos em uns que a gente achou que não ia ter muita química e tal. E aí, o Petri falou assim, cara, Cris Paiva... Isso aqui é antes da edição do livro. Então. É antes do Ministério da Verdade entrar em ação. Olha. É legal pra caralho. Do nada ele soltou essa. O Petri Arthur só tava Petri. aqui porque ia ter o A Deriva. Que estava aqui zanzando. Exato. Ele chegou na mesa e falou, Cris Paiva. E todo mundo, Cris Paiva. A gente meio que falou, tá bom, então vai ser Cris Paiva. Igual a gente fazia contigo. Não, e aí, a hora que eu recebo... estamos vendo negócio de projeto aí, a gente quer ver se é top e tal. Eu vim pra reunião pensando eles devem estar entrevistando umas 40 meninas, né? Não, porque o poder da indicação vale mais. O poder da indicação. Eles estavam entrevistando outras 40 meninas, mas o poder da indicação sempre fala mais alto. De nada. Então nós temos aqui um breaking news. Vênus Podcast esconde o seu verdadeiro criador e nós ficaremos de olho aí na internet. Você sabe se a mentira ela continuará sendo contada ou agora que foram descobertas vão voltar às origens? A edição anterior. Sempre a gente vai ficar de olho em todos os podcasts do Vênus. A gente vai assistir todos. E sempre que alguém perguntar como é que começou o Vênus, a gente tem um sistema de alarme na nossa casa que vai tocar. E a gente vai assistir tudo que for dito, todas essas histórias, e nós vamos ver se em algum momento a verdade vai aparecer de novo. Porque você quer o crédito, você tem muito orgulho, não tem? Eu tenho muito orgulho do que o Vênus é. Então eu quero que falem o meu nome quando contarem a história. E muito mais alegre a expressão contando a verdade do que lá com Carlos Alberto, tensão absoluta. O povo clama pela verdade. O povo clama. Não quero dizer nada não, mas na próxima live do Vênus, se o povo quiser saber a verdade, eles podem ir até lá e falar: Cris, conta a história de como você entrou no Vênus. Conta aí, por favor. E aí, quando ela contar, vocês podem mandar: Ué, interrogação. Não está faltando nada. Eu não tô dizendo que é pra Nenhum fazer. elemento. Mas se você é o povo e você exige a verdade dos nossos governantes, você merece ouvir a verdadeira história do Vênus Podcast. Então esse aqui é um pequeno segmento no podcast Saco Cheio, que é um saco cheio não por aí. Que é o saco cheio inverso ao avesso. Quando a pessoa tem medo de falar o teu nome. Exato. E a gente tá de olho aqui, sempre que tiver medo de falar sempre o nosso que nome. você falar, você vai aparecer. E quando você não falar, Exatamente. você vai aparecer. Exatamente. Então, o que mais que nós temos aqui? Ô, Arthur, eu esqueci meu lanche em casa. De novo? Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade.